Seja bem-vindo ao Sã Doutrina. Esse é o nosso programa, o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, de toda quarta-feira, que oferece a você, de forma gratuita, um curso básico de teologia, um curso básico nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Depois de um período de férias, no mês de dezembro, nós estamos de volta aos nossos estudos. E nesse início eu gostaria de lembrar, de modo bem breve, com você o que nós vimos até agora, só citando os títulos dos temas que nós vimos até agora. Nós começamos com a introdução, né, aos estudos teológicos, que alguns chamam de prolegômenos, né, palavrinha grega, que traz a ideia basicamente dessa introdução aos estudos teológicos, e nós vimos o homem como um ser fundamentalmente religioso, falamos sobre religião, o significado da palavra, né, que religião é algo que marca o ser humano. Falamos também sobre a revelação de Deus, vimos que só é possível conhecer a Deus porque ele se revela ao ser humano. Falamos sobre os aspectos gerais da revelação de Deus, falamos sobre revelação geral e revelação especial, falamos também sobre o que seria especificamente essa revelação de Deus, que é a Escritura Sagrada ou as Escrituras Sagradas. Falamos, entre outras coisas, mas principalmente sobre a inspiração das Escrituras, aquilo que decorre da inspiração das Escrituras, que é a sua inerrância, e aquilo que decorre da sua inerrância, que é a sua autoridade. Então, esses foram os temas básicos que nós vimos nessa introdução aos estudos teológicos. Depois nós passamos para um outro grande eixo dos estudos teológicos, que alguns chamam de teontologia, que nada mais, nada menos, de modo bem simples, é o estudo sobre o ser de Deus e as suas obras. E aí nós vimos vários temas, né? Nós falamos sobre a natureza essencial de Deus, o conhecimento que é possível ter a respeito de Deus, falamos sobre os nomes de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Falamos sobre os atributos de Deus, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Falamos sobre a doutrina do Deus Trino, ou a Trindade, né, sobre os aspectos gerais da Trindade. Falamos também, estudamos sobre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de modo separado. Um outro tema dentro desse grande eixo do estudo do ser de Deus e suas obras foram os decretos divinos, né? Falamos sobre a natureza dos decretos, sobre as características do decreto divino e sobre as objeções que existem a respeito da doutrina dos decretos divinos, ou do decreto divino, e respondemos a cada uma dessas objeções de modo bíblico. Um outro tema dentro do estudo do ser de Deus e suas obras foi a doutrina da predestinação, né? A doutrina da predestinação que na verdade é uma consequência dos decretos, né? Que decorre dos decretos, e de modo bem básico nós falamos sobre os objetos da predestinação, né? Outro tema, a doutrina da criação, e é nesse tema que nós estamos, né? Nós encerramos os nossos estudos do ano passado com a primeira parte da doutrina da criação e falamos sobre alguns aspectos gerais da doutrina da criação. Hoje, então, nós retomando os nossos estudos, nós vamos continuar a falar sobre a doutrina da criação. Então, o título, né, do nosso estudo de hoje é a doutrina da criação, parte 2. E hoje nós vamos ver sobre o tempo da criação e sobre a maneira da criação. Mas antes de entrar especificamente na aula de hoje, né, propriamente dito, falando sobre o tempo da criação, como entender essa questão do tempo, quando nós nos debruçamos sobre essa questão da criação de Deus e sobre a maneira também, né, pela qual Deus criou o mundo. Quero lembrar de maneira bem breve com você sobre o que nós vimos nessa primeira parte, já que nós tiramos, né, esse tempo de férias aí. Quero lembrar rapidinho com você para a gente montar esse pano de fundo para os nossos estudos de hoje sobre a criação. Nós vimos no primeiro programa, né, a criação em geral, que primeiramente existe uma relação entre os decretos de Deus e a criação. Como assim? Que relação seria essa que existe entre os decretos de Deus, ou o decreto de Deus, e a doutrina da criação? Basicamente é o seguinte: a criação é o início da execução dos decretos de Deus. A criação, ela é o início da execução dos decretos de Deus. Deus é um Deus que decreta a existência da realidade. E como que nós vemos
a execução dos decretos de Deus? Exatamente na criação. Na criação, a criação é um retrato real da execução daquilo que Deus decide, daquilo que Deus decreta. Então essa foi a primeira verdade que nós trabalhamos na aula passada, né? Um segundo ponto, segundo aspecto é que a criação, ela é o princípio e a criação também é a base de toda a revelação divina. Deus se revela na sua criação, né? Quando ele cria as coisas. Inclusive, quando ele decide revelar-se de modo proposicional nas Escrituras, isso tem a ver com a criação. Um outro ponto é que a criação, preste atenção, ela é o fundamento de toda a vida ética e de toda a vida religiosa. A base de toda a vida ética e religiosa, ela está fundamentada na criação. Na criação, Deus estabelece as normas do funcionamento da vida. Isso nós podemos ter certeza, biblicamente falando, e também olhando para a experiência, né? Olhando para a realidade com as lentes bíblicas. Nós podemos ter certeza que Deus estabelece as normas de funcionamento de toda a realidade, da realidade relacional entre o homem e Deus, entre os homens, né? O homem e o homem, né? Os seres humanos, entre o homem e a ordem criada. Quem estabelece todas as normas de funcionamento, de como as coisas devem se dar, é o próprio Deus, e isso ele define no momento em que ele cria a realidade. As normas de funcionamento da vida biológica é Deus que define na criação. As normas de funcionamento do comportamento do ser humano é Deus que define no momento da criação. Outro item que nós vimos também, ou melhor, aqui eu quero citar um texto, e hoje nós não vamos projetar o texto aqui, nós temos poucos textos bíblicos, que vai ser mais uma retomada, e nós vamos trabalhar 2 outros tópicos, né? Mas um texto bíblico bastante famoso, você na sua casa, onde você estiver, né? Ou na Bíblia física, ou no celular, abra em Gênesis capítulo 1, somente os versículos 3, 4 e 5. Que é um texto que nós usamos para compreender, né? É um texto que nós nos baseamos para afirmar que Deus, no momento da criação, ele estabelece as normas de funcionamento de toda a realidade. Gênesis 1, de 3 a 5, está escrito assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Né? Isso é uma parte do inicial, né? É uma parte do relato da criação. E é nesse texto aqui que nós nos baseamos, além de outros, mas principalmente nesse, que nós nos baseamos para afirmar que Deus, na criação, estabelece o padrão de como deve funcionar a realidade. E o que nós podemos extrair? Né? Claro que muitas coisas nós podemos extrair desse texto, mas algumas que eu quero separar aqui, alguns ensinos que nós temos aqui são o seguinte. Primeiro, Deus fala. Né? O primeiro ser, quando você começa a ler as Escrituras, o primeiro ser que verbaliza, que comunica, que fala, é o próprio Deus. Não foi o homem o primeiro ser que falou. Não foi o inimigo, né, o diabo, o primeiro ser que falou. Não. Eles vão falar depois. O ser que cria a realidade verbal, a realidade, né, de comunicação, é o próprio Deus. Né? Nós vamos reler um pouco mais à frente, mas aqui eu já adianto. Em Gênesis 1:1, disse Deus, haja luz e houve luz. Né? No princípio, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem cria é o próprio Deus. E o primeiro ser que fala, que verbaliza, é o próprio Deus. Então, primeiro ensino que nós temos aqui, Deus fala. E 3 características da fala de Deus. Preste atenção que isso é muito precioso. A fala de Deus, em primeiro lugar, é uma fala criativa. Quando Deus fala, ele cria pelo poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Então, em primeiro lugar, Deus fala. E quais seriam as características da fala divina? Em primeiro lugar, a fala de Deus é uma fala criativa, criadora. Em segundo lugar, a fala de Deus é uma fala poderosa.
Se eu falar haja luz, não vai haver luz porque a minha fala não é poderosa. Isso não é verdade quando nós dizemos respeito, quando nós nos referimos a Deus. A fala de Deus, ela é tanto criativa, porque ela cria, e também ela é uma fala poderosa. Haja luz, houve luz. Cristo, né, lá no Novo Testamento, quando ele estava naquele episódio no barco, e os discípulos o acordaram, né, pedindo ajuda para o Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, as ondas, o mar se acalmou. E aí os discípulos, lá no final do relato, eles afirmam: quem é esse que até as ondas e o mar lhe obedecem? Né? O próprio Deus, ali no caso, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, ele exerce poder ele exerce domínio, soberania sobre a ordem criada. Voltando para Gênesis, Deus fala. Primeira característica da fala de Deus, a fala divina, a fala de Deus é uma fala criativa, ele cria. A fala de Deus é uma fala poderosa. E último lugar, em terceiro lugar, a fala de Deus é uma fala também normativa ou reguladora. É uma fala que cria, é uma fala que tem poder, e é uma fala que, quando cria com poder, regula o funcionamento daquilo que é criado. Deus criou, por exemplo, no nosso texto aqui, né, Gênesis 1, 3, 5, ele cria a luz. E aí no versículo 4, e viu Deus que a luz era boa. E aí ele faz separação entre luz e trevas. Olha só que ele está regulando a realidade. E aí no 5 nós temos mais informações sobre essa regulação. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. É Deus que estabelece, pelo poder da sua fala poderosa e criativa, é Deus que estabelece o funcionamento do tempo. Durante o dia, quem governa é a luz. Durante a noite, quem governa são as trevas. E é Deus que regula o funcionamento dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Então a fala de Deus, ela é, em último lugar, eu repito, né? Por fim, ela é criativa, ela é poderosa e ela é normativa, ela é reguladora. Mais à frente, nós vamos falar isso agora, né? Mas quando nós estivermos estudando, Deus permitindo, antropologia, nós vamos ver que também essa verdade, ela vai guiar os nossos estudos. É a fala de Deus que cria, pelo poder da sua palavra, Deus cria o homem e a mulher. Então é Deus que distingue a questão do gênero. Então a fala de Deus, ela continua sendo, obviamente, sempre vai ser criativa, poderosa e normativa ou reguladora. É Deus que regula o funcionamento do ser humano, inclusive na diferença que existe dos gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino. Isso é estrutural, Deus é que cria, isso não vai mudar. Né? Então, mas fechando esse parênteses e voltando para a nossa ideia aqui. Outras verdades que nós, né, trabalhamos na aula passada, a doutrina da criação, ela só pode ser derivada das Escrituras e ela só pode ser aceita pela fé. Mas outra, a criação, ela embora seja normalmente atribuída ao Pai, ela é uma obra do Deus Trino. O Deus Triuno ou Deus Trino, ele estava envolvido no momento da criação, tanto o Pai, o Filho, quanto o Espírito Santo. Outra verdade que nós vimos, a criação foi um ato livre de Deus, não um ato necessário. Consegue perceber a diferença? Uma coisa é um ato livre, outra coisa é um ato necessário. Deus cria por um ato livre. O que nós queremos dizer quando nós afirmamos que não foi um ato necessário? Porque Deus não tinha a obrigação de criar, mas Ele criou exercendo a sua santa e perfeita liberdade. Deus não era, repito, obrigado a criar, mas Ele criou de forma livre. Deus, ele é o único ser autossuficiente. Ele não precisava criar o mundo, mas por um motivo que só ele sabe, ele quis criar o mundo. Mas ele não era obrigado a criar o mundo. Foi baseado num ato livre e não necessário. Deus criou também o mundo, mas ele não é o mundo. Isso aqui parece uma coisa muito óbvia, mas é um óbvio que às vezes nós nos esquecemos. Repito, Deus, ele criou o mundo. Isso é uma verdade bíblica.
mas ele não é o mundo. E tem muitas outras religiões, existem algumas religiões que creem que o mundo é Deus, que o universo é Deus. Não. Deus cria o mundo, mas Deus é distinto do mundo. O Criador é um ser distinto da sua criação. O universo não é Deus, e o universo também não é parte de Deus. Deus é um ser, o universo foi criado por Deus. Existe um ismo, né, que se chama panteísmo, que diz que tudo é Deus. E o panteísmo não tem base nas Escrituras. Na verdade, as Escrituras não dão base para o panteísmo. O panteísmo, na verdade, é um ensino religioso contrário às Escrituras, anti-escriturístico, porque ele afirma que a própria criação é Deus. E o cristianismo faz uma distinção muito clara. A Bíblia faz uma distinção muito clara entre o Criador e a obra da criação. Deus criou o mundo, mas Deus não é o mundo. Mas tem um último detalhe, que é o seguinte: o mesmo Deus que criou o mundo é distinto do mundo criado. Isso nós falamos já. Mas um detalhe novo é, por outro lado, Deus é aquele que cria o mundo e mantém a existência do mundo. Ele é o mantenedor, ele é o sustentador e é aquele que sempre está presente no mundo. Mas ele não é o mundo. Okay? Então isso nós vimos no programa passado, algumas coisas nós estamos reforçando aqui, e hoje nós vamos ver a questão, o primeiro ponto que nós vamos ver hoje, que é um pouco mais novo, é a questão do tempo da criação. Né? E claro que nós vamos tratar de modo básico, né? Essa é a nossa proposta do nosso curso, e eu quero reler junto com você Gênesis 1:1. Nós até já lemos hoje, mas eu quero reler. Em Gênesis 1:1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, algumas considerações que nós queremos fazer sobre Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em primeiro lugar, para falar, a Bíblia, quando ela fala de criação, especificamente sobre o tempo da criação, ela não se utiliza de uma linguagem científica, ela não se utiliza de uma linguagem que nós chamamos hoje de uma linguagem acadêmica. Né? Às vezes nós nos aproximamos do texto bíblico, especificamente nós nos aproximamos do texto ali da criação, achando que a Bíblia vai relatar a criação a partir de um ponto de vista que nós chamamos de científico ou acadêmico. Não, né? Para falar do tempo da criação, a Bíblia se utiliza de uma linguagem comum da vida diária. É isso que nós vemos ali. Segunda consideração, que princípio é esse? Lá de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? E aí nós utilizamos aí das ideias do Luiz Berkoff e de outros teólogos também para dar a seguinte resposta. Qual que é esse princípio aqui? É o princípio de todas as coisas temporais, inclusive o princípio do tempo. Isso aqui eu sei que é um assunto, às vezes, pode ser um pouco escorregadio e parece assim, muito longe da gente, mas é interessante e creio que é importante a gente pensar nisso. Gênesis 1:1 está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? É o princípio da criação das coisas temporais e, inclusive, o princípio do próprio tempo. Porque antes de existir... E quando a gente fala de tempo, a gente está falando de uma realidade onde nós pensamos sempre, consciente ou inconscientemente, em passado, presente e futuro. Quando existe essa diferenciação, entre passado, presente e futuro, nós estamos pensando dentro das categorias temporais. Essas três, passado, presente e futuro. Na eternidade, não existe essas categorias. Né? Nós, eu e você, o ser humano, nós somos seres do tempo. Né? Nós somos seres que nós pensamos a vida a partir dessas categorias temporais, passado, presente e futuro. Por exemplo, você sabe que a vida está passando, né? Porque ela tem mudanças. Há anos atrás você não era como você é hoje. Né? Há 2 décadas atrás eu tinha 22 anos, né? Então eu não tinha tantas rugas como eu tenho hoje, né? O meu corpo era diferente, a cor do meu cabelo está mudando, porque o tempo está passando.
No passado eu era de um jeito, no presente eu estou assim, no futuro, né, se existir mais futuro para mim, nesse mundo aqui, eu vou estar um pouco mais diferente, né? Então, quando existe mudança, você sabe que o tempo está passando. Na eternidade, e não é simples falar sobre isso, né? Definitivamente não é simples, mesmo tentando falar de modo básico, não é simples falar sobre isso, mas na eternidade não existem essas categorias de passado, presente e futuro. Tá? Então, voltando à nossa questão, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Que princípio é esse? É o princípio da criação de todas as coisas temporais, inclusive o início do próprio tempo. E aí uma frase aqui do Luiz Berkoff, que é a seguinte: o mundo foi criado com o tempo. Não no sentido de processo. O mundo foi criado juntamente com o tempo. Ou seja, quando Deus cria o mundo nesse princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele cria o tempo também. E aí ele continua a frase. Eu vou ter que voltar a frase de novo. O mundo foi criado com, ou seja, juntamente com o tempo. E não no tempo. Ou seja, quando Deus existia numa eternidade, onde não existe essa diferenciação de passado, presente e o futuro. O tempo passa para mim e você, para mim e para você, né, melhor dizendo, e nós, de novo, repito, nós temos mudanças. Deus é um ser que não, presta atenção, Deus é um ser que não é perecível ao tempo. Nós vimos, aí voltando umas aulas atrás, né, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ou seja, pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos, um século, um milênio. E Deus não é perecível ao tempo, porque Ele é imutável. Ele é um ser sempiterno, né? Ele não sofre as agruras do tempo. Então, que princípio é esse? Essa que é a nossa pergunta. Deus na eternidade, onde não existe passado, presente e futuro, Ele dá início, Ele dá o princípio das coisas criadas e inclusive da realidade temporal. Vou parar por aqui, tá? E depois vou dar algumas indicações bibliográficas. Se você tendo interesse e curiosidade, você vai poder se aprofundar um pouco nisso. E aí a gente pode, num curso mais avançado, a gente pode tentar trabalhar um pouco mais essas questões. E uma última consideração sobre a questão do tempo. Antes do princípio mencionado lá em Gênesis 1:1, o que existia? E aí o Luiz Berkoff diz que antes do princípio mencionado em Gênesis 1:1, o que existia era uma eternidade sem princípio. Deu para entender? Né? O tempo passa a existir quando Deus cria o mundo e a realidade temporal. Mas o que existia antes desse princípio? Existia Deus que vivia na eternidade. E na eternidade não existe princípio. Perceba que esse é um dos assuntos que é possível compreender até uma certa parte, e aí depois, né, de uma certa linha adiante, a gente não consegue entender. Né? É possível compreender até uma certa parte, até um certo ponto, e desse ponto adiante a gente não consegue entender. Mas nesse princípio, Deus dá origem à ordem criada, às coisas temporais, inclusive ao próprio tempo. O que existia antes desse princípio? Existia Deus, o ser eterno, o ser que sempre existiu, né? Aquele que é a causa, a vontade de Deus é a causa de todas as coisas, mas ele não é causado por nada, né? Usando uma linguagem lá de Aristóteles, que depois foi cristianizada lá por Tomás de Aquino. Então, sobre tempo, né? Sobre essas questões introdutórias, e por fim, o próximo tópico é a maneira da criação, né? Como que a criação ela se deu, naquilo que dá para a gente entender. Então, algumas afirmações que nós podemos fazer são as seguintes. Na obra da criação, isso com certeza, Deus não usou material pré-existente. Deus criou as coisas do nada, pelo poder da sua palavra, usando o que alguns autores chamam de fórmula criacional. Qual que foi a fórmula criacional? Ou seja, usando uma linguagem mais simples, o que seria essa fórmula criacional? A maneira pela qual Deus criou o mundo. Foi simples, olhando para o texto. Haja luz e houve luz, pelo poder da sua palavra. Essa é a fórmula criacional. Deus fala e as coisas vêm à existência. Pergunta, a partir de algo que já existia? Não. Usando a linguagem, né, usando uma expressão latina,
ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Deus não se utilizou de material pré-existente para criar as coisas que vieram a existir. Foi pelo poder da sua palavra. Palavra que nós vimos que é criativa, né, criadora, é poderosa e é normativa ou reguladora de tudo que vai existir. Isso a gente pode afirmar com toda certeza. Segundo lugar, a vontade de Deus foi a causa da criação. A criação teve uma causa? Teve. A vontade de Deus. A criação se deu por quê? A criação se deu por quê? Porque Deus quis. Por que Deus quis? Aí nós não temos todas essas informações. Né? Deus exerceu a sua vontade, que é sempre boa, perfeita, agradável, soberana. Deus sempre tem os seus propósitos santos quando ele decide criar. Ok? 3 textos que nós vamos ler, quero ler junto com você acompanha aí onde você estiver, que falam sobre isso. Deus tendo esse poder criativo, criando as coisas do nada. Né? Primeiro texto, Salmo 33, 8 e 9. Salmo 33, 8 e 9, está escrito assim, acompanha aí. Eu estou lendo na versão da ARA, Almeida, Revista Atualizada, e aí você leia na versão que você estiver aí. Está escrito assim, tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Né? Pelo poder da sua palavra, a fórmula criacional. Haja, no caso, haja luz e houve luz. Segundo texto, Salmo 148, 4 e 5, está escrito assim, louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele pois mandou ele e foram criados. Criados o quê? No texto aqui, os céus e as águas acima do firmamento. E o ser humano deve render tributos a Deus, né? Devem louvar o Senhor. Por quê? Porque ele mandou e os céus foram criados. E as águas, né, acima do firmamento foram criadas. De novo, Deus mandou, exercendo o seu poder, e veio a criação. E o último texto do programa de hoje, Hebreus 11, 3. Preste atenção como o texto é muito claro. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Né? Então o texto sugere, em alguns aspectos, e deixa bem claro em outros, né? Que Deus cria a partir do próprio poder, da sua própria decisão. As coisas visíveis vieram a existir das coisas que não aparecem. As coisas que existem vieram a existir pelo poder de Deus das coisas que não existiram. Pelo exercício da sua vontade, da sua soberania, do seu poder. Mais uma consideração e depois as aplicações finais. Em primeiro lugar, ou melhor, a consideração em primeiro, né? O que significa a expressão criar? Quando a gente pensa em criar, ele criou, o homem criou, quais são as ideias que vêm à nossa mente? Aqui eu quero oferecer 2 ideias bem simples, bem básicas, bem fundamentais, que vêm à nossa mente quando nós pensamos em criação, em criar, a expressão criar. Primeira ideia, nós já vimos hoje, criar pode significar fazer surgir do nada. É o que Deus fez no início da criação. Ele faz surgir do nada. Agora tem uma segunda ideia que também é bíblica. Né? Criar pode significar também fazer surgir algo de material pré-existente, mas que é inadequado para criar esse algo. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas deixa eu explicar. Vamos lá. Criar, em primeiro lugar, pode significar fazer surgir do nada. Isso é o que foi feito, né, nos primeiros textos ali de Gênesis. Mas criar também pode significar fazer surgir alguma coisa a partir de algo que já existe, mas esse algo que já existe é inadequado a princípio, do ponto de vista humano, para criar isso que passou a existir. Um exemplo bíblico. Olha só, exemplo aí eu creio que vai ficar muito claro. Deus criou o corpo de Adão a partir do quê? Do nada? Não, a partir do pó. Deus cria a terra,
né? E na terra, claro, tem o pó. E como que Deus cria o corpo de Adão? A partir do pó da terra. O pó da terra, né, do ponto de vista humano, assim, do ponto de vista horizontal, né, ele não é um material, aos nossos olhos, adequado para se criar um ser humano. Mas Deus, para criar o corpo de Adão, ele cria o corpo de Adão a partir de um material que, a princípio, ninguém consegue usar para criar o corpo de alguém. Que é o quê? O pó da terra. E mais, como que Eva foi criada? A partir do quê? Segundo o relato bíblico, né? A partir da costela de Adão. Depois de Eva, nenhuma mulher mais foi criada a partir da costela de um homem. Então, olha só, criar pode ter, biblicamente, esses dois significados. Trazer à existência algo a partir do nada, ou trazer à existência algo a partir de um material pré-existente, mas que, a princípio, é, entre aspas, inadequado para fazer essa criação. Deu para entender? Então, biblicamente, você pode trabalhar com essas duas ideias, ok? Então, basicamente é isso que nós queríamos trabalhar no programa de hoje com vocês. Nós vimos, então, os aspectos introdutórios sobre a criação, a questão do tempo na criação e a questão também da maneira da criação. Eu quero terminar fazendo as seguintes aplicações, né? As seguintes aplicações. Em primeiro lugar, entender a doutrina da criação é fundamental para a compreensão da realidade. Você quer entender a realidade? Você tem que entender a criação. É impossível compreender a realidade na qual nós vivemos sem fazer referência às Escrituras no que elas afirmam sobre a criação. Qualquer tentativa de compreender a realidade, ignorando, né, deixando de lado o relato da criação, vai fazer com que essa compreensão nossa seja inadequada, distorcida, mentirosa. Tá? Então, a gente está falando sobre criação. Por que isso é importante? Porque isso é fundamental para a gente entender a realidade. O mundo existe, nós existimos como resultado da intenção de Deus. Deus é o Criador e Deus também é o legislador da realidade criada. De forma que é impossível, mais uma vez, compreender a realidade ignorando, desprezando, deixando de lado o relato da criação. Segunda aplicação. Entender a doutrina da criação também é fundamental para a compreensão da nossa identidade enquanto seres humanos, enquanto homens, né? Homem, mulher. Você quer compreender a identidade do ser humano, né? A identidade é um assunto muito falado dos nossos dias, né? Quem que define identidade? Sou eu mesmo? É outra pessoa? É a maioria? Não. Eu não sou quem eu digo que eu sou, a princípio. Eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. O definidor da realidade do ser humano é aquele que criou o ser humano. Então, essa é uma outra importância, né? Esse é um aspecto importante do estudo da criação, porque ele nos ensina sobre a nossa identidade, a identidade do ser humano. Embora sobre isso nós vamos estudar de maneira mais aprofundada quando nós estivermos nos debruçando sobre a antropologia bíblica. Tá? Então nós somos seres criados, o ser humano é um ser criado e o ser humano é um ser dependente de Deus. Qualquer antropologia, qualquer tipo de reflexão sobre quem é o homem, que ignora essas verdades aqui, que o homem é um ser criado, que o homem é um ser criado por Deus e que o homem é um ser dependente de Deus, é uma antropologia distorcida, que distorce a nossa identidade. É Deus quem estabelece as coisas como são, como a vida é, como nós somos e como nós devemos ser, porque Ele é o Criador. Tá? E por fim, né, a última aplicação, a criação, ou seja, refletir sobre a criação, é importante porque qualquer tipo de cosmovisão, de visão, de vida bíblica, tem que considerar a criação. A criação, dito de uma outra forma, ela é o elemento fundamental dentro de qualquer tipo de concepção bíblica da vida. A criação é um elemento que constitui uma visão bíblica da vida, uma cosmovisão bíblica. Em teologia reformada, né, os autores que se debruçaram sobre esse tema, eles partem do princípio que se você quer interpretar a realidade de uma maneira que honra as Escrituras, você tem que considerar que tudo foi criado por Deus,
tudo foi distorcido pelo pecado, e em Cristo todas as coisas são redimidas. Então, por trás da Escritura, por trás das histórias narradas nas Escrituras, existe uma grande história, que é um fio condutor que une todas as grandes histórias. E essa grande história, por trás das histórias bíblicas, elas podem ser resumidas nesses 3 termos: criação, queda e redenção. Deus criou o mundo, o homem estragou de alguma forma, né? O pecado, ele distorce o mundo que Deus criou, isso tudo dentro da soberania de Deus. E Cristo, em Cristo, a realidade está sendo redimida. Em Cristo, o homem está sendo redimido. Cristo está redimindo aquilo que Deus criou e que foi distorcido pelo pecado. Essa é a grande história por trás das histórias bíblicas. E o que isso tem a ver com criação? Criação é esse primeiro elemento que constitui uma visão bíblica da vida. Então hoje, esse foi o nosso programa, né? A doutrina da criação, parte 2, falando um pouco sobre a questão do tempo e sobre a questão da maneira da criação. No próximo programa, Deus permitindo, nós vamos ter, né, a doutrina da criação, parte 3. Nós vamos continuar refletindo sobre esses aspectos relacionados à criação. Especificamente, nós vamos falar sobre qual foi o objetivo. Por que Deus criou? Para quê? Né? Na verdade, o para quê. Para que Deus criou o mundo? Qual que é o objetivo e os substitutos sugeridos para a doutrina da criação? Né? Nós deixamos bem claro no início do programa, né? Do anterior e desse, que a doutrina da criação deve ser aceita biblicamente pela fé. Né? Mas nem todas as pessoas têm fé. Elas explicam a criação do mundo a partir de outros ismos. Então, quais são esses outros substitutos para a questão da criação? Nós vamos analisar de modo introdutório alguns deles e buscar dar alguma resposta bíblica a respeito disso. Tá? Então, no próximo programa, Deus permitir, nós vamos falar sobre a questão a parte 3 da doutrina da criação, sobre esses substitutos da doutrina da criação e o objetivo final da criação. Uma indicação de leitura que eu faço, esse livro aqui, né, que eu já indiquei em outras aulas para outros assuntos. Então, Dogmática Reformada, do Herman Bavinck, o volume 2, tá? Deus e a Criação, e lá no capítulo 8, fala especificamente sobre criação. E aí você vai poder, né, você vai ter aí algumas páginas para se deleitar e se aprofundar, alargar um pouco mais o nosso conhecimento sobre esses temas que nós falamos aqui no programa, nesses minutos, só de modo introdutório. Tá? Se você quiser aprofundar, dê uma lida no capítulo 8 desse livro do Herman Bavinck. Então, por hoje é só. Agradecemos aí a companhia de vocês e até a próxima, se Deus quiser.